gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde. Além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E a raça de hoje é o Setter Irlandês Vermelho. Vamos saber sobre essa raça que é posuda, digamos assim. A cor chama a atenção. Diz que é um cão fiel ao dono, diz que é um cão carinhoso. Será? Bom, então vamos direto ao assunto. Preciso pôr meu óculos, mas ok. Aqui comigo nos estúdios da TV Cinec, a criadora, titular do canil Zig Zig Zoom, adorei o nome, Sandra Gomes. Boa noite, Sandra, obrigado por ter vindo. Boa noite, Martinelli, obrigada pelo convite, é um grande prazer poder participar e falar um pouquinho da raça, né? Muito obrigado. Aqui também conosco a doutora, a médica veterinária, doutora Renata Dourado. Boa noite, doutora. Obrigado pela presença. Boa noite, tudo bom? E também, meu amigo, já dispensa a apresentação, ou seja, dispensa apresentações, doutor Mauro Anselmo Alves. Vamos falar sobre o Setter hoje, doutor Mauro? Vamos falar sobre a aristocracia, vamos falar sobre uma raça muito especial. As pessoas normalmente conhecem Setter, acham que conhecem, mas tem que ter um pouquinho de informação sobre essa raça, que é absolutamente maravilhosa. Então, já aproveitando o gancho, doutor Mauro, conta para o público de casa e para a gente também, que eu, por exemplo, não sei a história, né, o histórico da raça Setter Irlandês Vermelho, correto? Sim, o Setter Irlandês Vermelho adveio de cruzamentos na Irlanda, que foram feitos a partir do Setter Vermelho e Branco, que é uma raça mais antiga, que era um pouco mais robusta e um pouco mais, vamos dizer, mais grosseira do ponto de vista físico, e a partir deles foram feitos acasalamentos seletivos para poder chegar a um cão inteiramente ruivo, que era o que se desejava. Na verdade, o que se buscava era um cão um pouco mais elegante do que o Setter Vermelho e Branco. Foi conseguido porque a raça realmente esbanja aristocracia, esbanja elegância, e no mundo inteiro é muito engraçado você observar os padrões dos diversos clubes da raça, e eles são absolutamente coincidentes e falam absolutamente isso, de uma cabeça linda, longa e com uma finesse absolutamente única. É a nossa raça de hoje. Ok. Sandra, me responde uma coisa. Segundo pesquisas, o grande boom da raça foi nos anos 70, depois deu uma sumida, entrou em ascensão, né, nos anos 70, deu uma sumida. Hoje, como está a raça no Brasil? Eu falo para você, foi década de 70 e 80, foi uma raça muito popular mesmo no Brasil. Muitas pessoas tinham, e depois a raça realmente sumiu. Hoje nós temos poucos criadores, né, no Brasil. Os exemplares que a gente tem realmente de mais peso, nós encontramos em outros países, onde a raça é mais difundida, onde a raça é mais popular. No Brasil, eu digo que a gente tem fãs, muitos fãs da raça, mas não é uma raça tão popular, por exemplo, como o Golden, né? O Golden é uma raça muito mais popular. O Setter, a gente tem um público muito selecionado. Não é tão comum, né, doutor? A gente Setters, na verdade, você vê muito pouco, porque é uma raça que exige alguns cuidados específicos, principalmente relacionados a espaço e atenção do dono. Eles são especiais para se ter como bicho de companhia. Nós estamos aqui observando 2 filhotes de 4 meses que deviam estar pintando o set aqui.
Mas eles estavam, na verdade, só descansando no seu tapetinho, aqui no sofá. Por quê? Porque é uma raça muito afeita à companhia do ser humano. Como todo animal de caça, ele gosta muito da família com a qual ele convive. Vamos falar sobre o que eles caçam. Basicamente, é um bicho de aponte de passarinhos. Exatamente. Eu ia aí, Mauro, já cortando para o público de casa e entendendo o raciocínio. O setter, o padrão diz que é um cão de aponte. Exato. Explica para o público de casa o que é um cão de aponte. Na verdade, ele pertence a um grupo todo, o grupo 7 dos cães, que envolve esses cachorros que basicamente acompanham o caçador no sentido de utilizar o faro para apontar aonde está essa caça e indicar para ele onde está essa caça. O setter irlandês, se bem treinado, pode até fazer um pouco de busca da caça já abatida, mas não é muito a característica dele. A característica dele é bater um terreno o dia inteiro, buscar nesse terreno onde estão essas peças de caça e apontar para o caçador poder abater, e aí depois ele vai a outra peça de caça. É uma coisa muito interessante, porque parece uma bobagem, mas quando você passa o dia inteiro envolvido em caçar alguma coisa para você comer, ter um animal como esse ajuda muito, porque eles têm um olfato absurdo. É uma coisa assim impressionante que um cão desses bem treinado consiga identificar uma caça a 1,5 km de distância. É impressionante, mas esses narizes grandes que eles têm não é só para farejar pizza, não. Eles realmente acham coisas que a gente fala assim, como que um cachorro consegue ter essa especialização? Eles foram criados para isso. Ok. Sandra, me diga uma coisa. Quanto ao temperamento. O padrão é claro, diz que é um cão vivo, companheiro, leal, esperto, Exato. carinhoso, mas eu soube que há uma diferença entre os cães europeus e os cães da América do Norte. Estou errado? Você cria qual linha de sangue e qual a sua opinião? Porque eu crio exclusivamente o padrão europeu. Tá? O padrão é um único padrão, mas nós temos uma pequena diferença na linhagem dos cães americanos de toda a América e na linhagem dos cães europeus. Tá? Então, o que acontece? Na Europa, você tem cães mais pesados, vamos colocar assim, com uma ossatura mais forte. Então, a gente tem mais cabeça, você tem mais ombro, você tem mais cachorro por centímetro quadrado. Enquanto que os cães de origem americana, eles são mais leves, são mais esguios. E, querendo ou não, a própria atividade da raça, ela precisa de um cachorro moderadamente forte. Então, eu, sinceramente, na minha opinião, eu prefiro os europeus. Não só pelo peso do cachorro, mas eu gosto mais do tom do vermelho, porque os europeus, eles têm esse marrom mais fechado, é um marrom mais escuro, é um marrom avermelhado mais para o mogno, entendeu? Enquanto que os americanos, eles são um pouco mais claros, né? Então, com relação a temperamento, também existe uma pequena diferença. Eu já fui agraciada com um cão de origem americana, né? E eu tenho hoje os de origem europeia. Eu noto diferença entre o temperamento, onde um é um pouco mais alegre, um pouco mais difícil de você conter, e o outro que é alegre também, mas é mais fácil de conter. Então, na minha opinião, eu prefiro um cachorro que eu consiga ter tanto no meu quintal como dentro da minha casa, no meu sofá, que são os europeus. Já vamos entrar nesse assunto depois, quando a gente abordar saúde, ter ou não ter. Vamos saber daqui a pouco sobre a saúde do setter. Se o setter é a raça ideal, se adequa, né, ao seu estilo de vida, será? Se pode ser criado em apartamento, mas antes disso eu vou chamar um break, tá? Vai entrar um merchan aí. E, gente, estamos precisando de
patrocinadores para que o programa continue. Você que está gostando, entre em contato com a gente, tá? São umas cotas aí razoáveis para que você possa colaborar e o programa continuar no ar, tá bom? E estamos ao vivo e as dúvidas vocês podem mandar pelo 11 973550606. 11 973550606. Você pode mandar sua pergunta para o criador, manda mensagem de texto e diz o nome que eu falo aqui, tá bom? Então, 30 segundinhos que eu volto com o Dr. Mauro, ele vai explicar um pouco sobre a estrutura do Setter e vai complementar isso, o que a criadora Sandra acabou de falar. Até já. Boa noite, galera. Estamos de volta com Cães em Cena ao vivo, direto da capital de São Paulo, nos estúdios da TV Cinec. Bom, voltando ao Setter Irlandês Vermelho, que é a raça de hoje. Quando a gente olha uma maravilha dessa, a cor é linda, chama a atenção, a estrutura em si, né? Então eu vou perguntar para o Dr. Mauro, e ele vai explicar para a gente agora, Mauro, num todo, a aparência geral desse cachorro. Dá uma passeada, digamos assim, pela estrutura física, né, pelo fenótipo desse animal, pode ser? É muito bacana a gente falar sobre a raça, comentando sobre o tamanho, né? Um cachorro de porte médio para grande, mas que tem uma estrutura óssea, muscular, e principalmente os detalhes de massa física mesmo, bastante interessante. O Setter é um cão robusto, ele tem muita profundidade de peito. A principal característica dessa raça é ter muita profundidade de peito. Você observa uma cabeça distinta, onde o comprimento da cabeça é praticamente o dobro da largura. Então, um comprimento bastante interessante. Eles têm uma expressão doce, alerta, inteligente, e a gente observa as franjas que vão na parte inferior das orelhas, na frente, no peito, essas franjas que vão por toda a parte inferior do corpo e embaixo da cauda. Essa franja protege eles do trabalho, porque esse é um cão que gosta muito de trabalhar em ambiente seco, em ambiente molhado, em ambiente com lama, em ambiente rústico. Eles adoram esse tipo de trabalho. É um cachorro que tem muita força muscular, ideal para corridas e caminhadas, ideal. É um bicho que se dá muito bem com os esportes como agility, como corridas. É um bicho muito apto para esse tipo de esporte. Eles não gostam muito de ficar o tempo todo deitado. Eles gostam de estar com o dono, quando o dono está em paz, quieto, mas eles gostam de uma vida ao ar livre e exercícios aeróbicos. Gostam bastante. Maravilha. Me diga uma coisa, Sandra. Falamos num todo da aparência geral, né? O temperamento já foi mais que dito, nós estamos vendo aqui os cães mega comportados. Agora, já tem pergunta ali assim. É um cão que precisa de espaço? Qual o limite desse espaço? E se é indicado para lugares pequenos? Lugares pequenos são apartamentos. Aí vem aquele negócio de adaptação, né? Mas por ser um cão de caça, um cão de médio porte, né?
você indica qual a sua experiência? Para apartamentos, não, a menos que a pessoa tenha um apartamento de 1 km², aí é diferente. Mas esses cães gostam muito de brincar ao ar livre, né? Eles ficam, na minha casa em especial, né? Eles ficam dentro e fora de casa, mas eles gostam, óbvio, de caçar pássaros. Não tem como, gente. Isso daí, quando aparece um passarinho em casa, parece que caiu um míssil, né? Fica todo mundo lá atento, tal. Eles precisam de exercício físico. São contidos? São, mas precisam de exercício físico. Em apartamento, a pessoa vai ter que ser muito dedicada e ela vai ter que passear pelo menos uma meia dúzia de vezes ao dia e andar 1 quilômetro, 2, para gastar a energia deles. É óbvio que, a partir dos 2 anos e meio, eles tendem a ficar mais calmos, né? Essa energia toda de filhote, 2 anos e meio, tende a diminuir. Então, aí eles se tornam realmente caçadores do nosso sofá, né? Mas esses daqui já estão caçando sofá desde agora, gente. É um problema, viu? Que maravilha. Diga lá, doutor Mauro. É uma coisa importante, assim, não é que é proibido ter um setter no apartamento. O que precisa é a pessoa ter consciência de que ela tem um cão absolutamente ativo, absolutamente ligado às coisas do esporte, de correr, de caminhar, de ir, quem mora no litoral, correr na praia. É um bicho muito, muito afeito a esse tipo de exercício. Agora, você pega um bicho desse, sai para trabalhar de manhã e volta de tarde, você vai ter novidade. Porque eles realmente são muito inteligentes. E o condicionamento deles é possível se o dono tem paciência para treinar. Porque eles são muito, muito fáceis de treinar. Aprender já é uma outra história, mas eles são cachorros que aprendem com muita facilidade e repetem com muita facilidade tudo aquilo que o dono ensina. Agora, em relação à estrutura que a Sandra tinha falado sobre os cães europeus e os cães americanos, isso tudo varia muito de linhagem e tipos sanguíneos, né? Tipo de criação. Mas o que os americanos dizem é que eles preferem um cachorro um pouco mais elegante, para aparecer mais bonito na exposição. E os europeus querem um cachorro que possa ir à exposição e, ao mesmo tempo, possa trabalhar na caça. E em relação a isso, sempre, a vida inteira, a gente vai ver essa divergência entre o que gostam os norte-americanos e o que gostam o resto do mundo, mas o setter, por si só, é um cachorro muito, muito parecido no que você vê na Austrália, na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá. É um bicho muito parecido. A diferença está nesses detalhes aí. Ok, doutor Mauro. Tamanho de fêmea para macho e quando eles atingem o tamanho, porque o padrão não cita peso, óbvio, cita tamanho, né? Na verdade, um macho adulto pesa entre 30 e 35 quilos, às vezes um pouco mais. Chega até uns 40, dependendo do tamanho e da ossatura. Mas as fêmeas são um pouco menores, e, na verdade, o que diz o padrão é que eles, ao redor de 2 anos e meio, 3 anos, já estão no tamanho definitivo. 60 e quanto? Até 62 para fêmea e macho vai até 67. O Vini tem 67, dá para a gente ter uma boa noção, esse cão que está aqui. Uma coisa interessante, que é uma característica única dessa raça, nós vamos ainda comentar isso várias vezes, é que o setter irlandês é uma das raças mais longevas que se conhece. Eles vão muito adiante. Então você pega às vezes um setter irlandês na clínica, com 16 anos, eles estão com essa mesma cara. Eles têm o mesmo jeitão, porque é uma raça teoricamente muito longeva. É uma característica da raça. Ok, doutor Mauro. Quanto à adaptação com outros cães, com crianças, a gente sempre fala, precisa ser monitorado pelos pais. Eu acho que, na minha opinião, tá, gente? Não é a opinião dos criadores que estão aí. Filhote nenhum gosta de criança. Então, se são crianças monitoradas, teremos filhotes saudáveis, sem perninhas quebradas, etc., etc., é a minha opinião, e não adianta. Agora, na verdade, a gente bate um pouco nisso, porque eu sempre digo, crianças até 10 anos de idade, elas deveriam ter um pet, deveriam ter um animal de estimação, sempre supervisionadas. Por quê? Porque aí você precisa educar um para outro, o outro para um, né?
É bem por aí. Você tem que educar uma criança a respeitar a individualidade do cão e o cão também a respeitar os limites da criança. Sandra, diga lá, quanto ao temperamento. Sim. Com a família, com os outros animais, com setter, estranhos. O setter, tanto o inglês como o irlandês, é um cão de matilha. Então, ele é um cão acostumado a viver em matilha. Não é um cão que vive sozinho. Então, ele se dá muito bem com outros cães, se dá muito bem com gato. Eu tenho gatos e tenho cães. Com crianças, a gente não vê qualquer traço de agressividade, mesmo porque eles têm uma certa estrutura. Então, a criança não vai conseguir ferir, deslocar com facilidade um cão desse. Gosta de criança. Isso daí não é o grande problema para o setter, né? Ele gosta, inclusive, porque brinca com ele, né? Então, isso, para a criança, assim como o Mauro falou, eu acho muito interessante a criança que cresce com um pet, porque desenvolve na criança responsabilidade, respeito. Você tem uma série de sentimentos e princípios que você precisa desenvolver no ser humano, e o cachorro ajuda muito isso. Então, eu gosto muito dessa combinação de criança e cachorro, óbvio, desde que monitorado pelos pais, mas ele é um cachorro extremamente dado à criançada, viu? Isso daí não é problema, não. A doutora quer complementar, passa o microfone para ela. Quanto ao temperamento, essa adaptação com criança, então, a senhora concorda? Não, concordo plenamente. Eles são muito dóceis com crianças, né? Mas eu acho que toda criança deveria ter um pet, entendeu? Porque é muito bacana e ajuda, né, até na responsabilidade das crianças. Mas eles são maravilhosos, desde que eu aprendi a conviver com eles, né? Eles são, como que eu posso te falar? Eles são maravilhosos em tudo. Não tenho o que falar da raça em si. Ok. Eu digo, doutor Mauro. Uma coisa importante, nós vamos tocar para frente e falar sobre a doença. Aqui está uma raça que o veterinário não pode contar muito com ela para encher o consultório, não. É uma raça bastante tranquila. A gente vai falar sobre isso bastante. Mas o mais importante é que eles são cachorros muito fáceis de se ter dentro de casa. Muito fáceis. Então, é de fácil adestramento? Precisa um adestramento muito rígido? Eles são bem light, digamos assim, para esse convívio. Eles são muito fáceis, eles são inteligentes, né? Eles aprendem, eles têm uma observação absurda, porque vira e mexe eu vejo esses filhotes assim sentados olhando o que eu estou fazendo. Eu fico olhando e falo, meu Deus. E detalhe, né? Você vai lá, abre a porta, daqui a pouco está todo mundo abrindo a porta da mesma forma que você fez. Então, eles têm esse lance de observar você no que você faz. Eu, sinceramente... O interessante, Sandra, é isso que você está falando, porque assim, é muito importante nessa criação que você faz com adultos e filhotes, porque eles tendem a seguir o comportamento dos mais velhos o tempo todo. Eles observam muito, e eles realmente, os mais velhos ensinam até as coisas que não devem para os mais novos. Roubar pão, isso é uma raça que adora pão. Gente, vocês não têm noção. A história do pão. O pão, eles esperam você desde a entrada lá da casa. Quando faz aquele barulhinho do saco, acabou. Aí acabou. Aí para você entrar com o saco, e às vezes um te distrai aqui, o outro vai lá. Quando você vê, roubaram o saco de pão e tá todo mundo no gramado, em família, em matilha, ninguém briga com ninguém, mas está todo mundo comendo pão. Você não está entendendo e você ficou sem. Entendeu? Isso daí é uma característica muito forte da raça com relação a pão. Mas eles são gostosos de ter em casa. Eu já tive dog alemão. Dog alemão é uma raça deliciosa. Também são super calmos, né? Tranquilos, mas assim... Precisa de um adestrador, gente. Porque o dog alemão, quando ele resolve tirar uma florzinha, você vai tirar a florzinha junto, não tem o que segure. Isso aqui já não. Isso aqui você consegue dar uns não, sim. Então, querendo ou não, o adestramento facilita? Facilita. Ajuda. Mas eu vou te falar, você consegue conviver com eles tranquilamente, porque são muito dóceis mesmo. Eles ficam... espaços de tempo sozinhos, se tiver que ficar, ficam bem ou precisa sempre ter alguém? Não ficam bem. Não é um cão, como o Mauro mesmo falou,
o Dr. Maldo falou, é um cão para companhia, gente. Ele é um cão de caça. No Brasil, a caça é proibida. Então, aqui a gente não tem prova de caça, não tem nada disso. Na Europa, quando você vai, o pessoal vai para a prova de caça. É uma coisa, uma aventura. Você ficar no meio do mato lá, com o cachorro fazendo aquele zigue-zague, é uma coisa maluca. É mais ou menos que nem pescar. Martina, é legal a gente falar isso, que a Sandra teve essa experiência na Europa. É isso e que eu também já vivenciei isso. É assim, você imagina a caça, alguém vai matar alguma coisa? Vai matar. Não, eles fazem a prova de caça sem matança. Então faz toda uma observação do temperamento do animal. Se ele ainda faz parte desse grupo de cães de caça, que caça com aptidão e sem matar bicho nenhum. Então, o que é bacana é que eles acabam se divertindo muito pela parte fundamental e funcional, mas não precisa matar ninguém, né? É interessante isso, você teve essa experiência lá. É muito interessante. Sandra. Não, eu vou te falar, é uma experiência incrível. Você acorda 3 horas da manhã, naquele frio que Jesus Cristo, e o cachorro está lá com os rabos abanando. Você fala, da onde é isso? Quando você chega lá no meio do mato, porque é no meio do mato o negócio, gente. Aí tem setter irlandês, tem setter inglês, tem uns bracos lá perdido, pelado, Jesus, com aquele frio que você está quase morrendo. Gente, é uma coisa maluca. E aí sai todo mundo junto, e aí eles determinam assim, 2, 3 cães vão para um determinado pedaço do terreno, vai um juiz, vai os fiscais lá, tudo com as pranchetinhas e tal, e vai você com o teu cachorrinho lá. Aí eles ficam lá, você fica lá, aí você não vê pássaro nenhum, você fala, meu Deus do céu, eu vou ficar até que horas aqui? É que nem pescar, gente, é um caos. Eu que sou meio agitada, não curti muito, mas tudo bem, né? Fiquei no meio do mato lá, mas... E aí eles dão um determinado tempo, se abaixou algum pássaro, beleza. Se não abaixou, eu não sabia disso. É extremamente interessante. Eles pedem para você dar ordem para o teu cachorro varrer o terreno. E eu também não sabia. Eles têm... O teu cachorro, dependendo da raça, ele tem um jeito de varrer o terreno. E aí eles falam se o cachorro fez o zigue-zague certo, se fez o não sei o que certo. E menino, aquilo vai anotando tudo no papelzinho lá, você fica olhando, você fala, Jesus. E uma coisa muito interessante que eu vivi, que eu achei assim maravilhoso. O cachorro, isso daqui é caçador de galinóide. Quando ele começa a varrer o terreno, ele tem que ir atrás de galinóide. Ele não pode ir atrás de coelho, ele não pode ir atrás de raposa, de sapo, de seja lá do que for. E quando ele está fazendo essa varredura, não tem como. Aparece coelho, aparece uns negócios lá que eu não sei nem que raio que bicho que é, e os bichos saem pulando. Se o cachorro for atrás, é desclassificado. E eu presenciei um setter irlandês que saiu uma raposa lá andando, tal, e ele parou, olhou, baixou a cabeça e continuou varrendo o terreno. Então, ou seja, eles conseguem diferenciar, inclusive, um galinóide de qualquer outro bicho. Porque eu penso assim, ele deve estar procurando coisa para brincar, né? Mas não, ele está procurando exatamente pássaro. Então, é maravilhoso. Eu vou te falar, valeu como experiência, mas eu não ia voltar lá para fazer outra prova daquela, não, viu? Muito interessante. E não pode esquecer, uma coisa interessante que a gente esquece, Irlanda, ou mesmo a Sandra esteve na Polônia, são países onde chove todo dia. Então, assim, isso é debaixo de garoa, de frio, de chuva. Então, não é nada tão romântico assim, nem tão aristocrático. Mas o que é bacana, essa descrição da Sandra, é saber que eles ainda carregam na sua genética todo esse trabalho para o qual eles foram criados. Lembra que a gente está falando de 1820 a 1870, quando esses cachorros foram criados. Então, assim, eles ainda carregam toda essa carga genética e todo esse material que a gente descreveu aqui. É bem bacana. Maravilha. Tá vendo, gente? É vivendo e aprendendo. Eu fiquei aqui rindo bastante, mas eu também não sabia. Eu também aprendo muito aqui, tá? As perguntinhas que chegaram nós já vamos responder no próximo bloco. E para você que está em casa, estamos ao vivo no 11 97355 0606. Pode mandar pergunta para o criador, para os doutores que estão aqui. E eu sempre repito o quê? Os criadores que a gente convida para o programa, a facilidade que estão na capital. Não é que no Brasil não tenhamos outros criadores fazendo trabalho sério com essa raça e com outras raças. E vocês têm o direito de réplica, ou seja, se não concordarem com alguma coisa, manda para a gente, que se não der tempo de responder hoje ou não chegar
ou você assistir esse programa depois, no nosso canal onde fica on demand, a gente responde, tá? Então, eu sou, como se diz, qual é a palavra? Eu sou imparcial. Eu sou imparcial. Tenho amigos criadores, mas se você tem uma dúvida, ou não gostou, ou discorda, a gente responde no outro programa, né, doutor Mauro? Que nem todo mundo concorda com tudo, mas estamos falando aqui baseado em padrão. E ponto, tá? Pessoal de casa também, o que não entendeu, ok, eu também não entendi. Explica aí só o que é galinhoide. São pássaros de qualquer espécie. Você tem vários tipos, né? Aqui no Brasil seria a nossa codorna, a nossa perdiz. São esse tipo de pássaro que na Europa tem alguma coisa semelhante. Mas então, peraí, doutor, o setter especificamente, então, se é um cão de aponte, ele só aponta onde só aponta. Ele não pega, sob hipótese alguma. Não, na verdade, assim, ele pode até, se ele for treinado para fazer o que a gente chama de retriever, que é buscar, mas não é a característica da raça. O cachorro, especificamente um cão, pode fazer isso, mas o setter é feito para apontar. Só, ele mostra, indica, na verdade não é apontar, é indicar. Ele indica onde está a caça, você abate a caça e está tudo certo. Você vai lá e apanha a caça e está tudo certo. Só para apontar é levantar, né, que a gente fala. É um cão de aponte e levante que eles falam. Que quando treinado você dá o comando, ele assusta a caça voa e você atira. Os setters têm uma particularidade na raça que eles apontam agachados. Então, é um cão que possibilita que você faça a caça com rede e não só atirando. Então, os outros cães, eles apontam em pezinho. O setter, para apontar, ele se agacha e aponta. Então, você consegue jogar a rede e pegar a caça sem ferir. Então, aí vem uma questão. Chegou uma pergunta ali, a pessoa só não disse o nome, DDD 17, que pergunta o seguinte. Se no país de origem, tá, nós estamos no Brasil, aqui é proibido a caça, né? Deixa eu resumir a pergunta ali e formular melhor para vocês. Qual a diversão desses cães aqui, então? Ou seja, eles não ficariam apáticos, não acham falta, não... Porque a pergunta é essa, no país de origem é para isso, existem essas competições. Aqui no Brasil é proibido. O que então, faz para suprir isso? Então, na verdade, você falou bem, é proibida a caça, mas não o esporte de apontar. E eu posso fazer toda a mímica da caça sem abate. Isso já foi tentado muitas vezes, o problema é que isso é custoso, trabalhoso e, vamos dizer, pouco lucrativo, porque isso é mais um esporte. O que a gente faz? A gente adapta esse cão a outras funções esportivas, as quais ele tem habilidade também. Ele é um excelente corredor. Para quem gosta de fazer maratona, gosta de correr, eles são espetaculares para isso, para agility, para outras provas. Até flyball eu já vi setters serem usados. O que acontece é que as pessoas esquecem que o cachorro se adapta a qualquer coisa. E, não dá para caçar, mas dá para correr, por exemplo. Dá para fazer trilha. Aqui a gente tem hoje a moda da trilha, todo mundo quer fazer trilha no mato. Está aí um excelente companheiro. Excelente companheiro. Maravilha. Gente, eu vou pedir um break novamente, tá? Vamos para o Merchan. 30 segundinhos e a gente já volta para falar mais do setter irlandês vermelho, que a conversa está muito boa. Até já.
Boa noite, galera. Bom, se Maomé não foi até a montanha, é isso? Já fiz o trocadilho. Né? A montanha veio a Maomé. Eu estou aqui com, qual o nome dele? Enique. Quantos meses tem? 4 meses e 15 dias. Enique, 4 meses e 15 dias. Está confortável aqui comigo, tá? Você quer ir lá com a sua mãe? Olha aqui, gente, que maravilha. Olha aqui, dá um abraço aqui. Ó, fala assim, eu sou a estrela, vocês estão me enchendo. Olha isso. A pelagem é muito gostosa. A pelagem, e tem... O que foi? Tá tranquilo aí? Tá? Eu também acho. Tá uma tranquilidade só aqui. Vamos? É? Você quer brincadeira? Essas horas aqui. Hein, rapaz? Gente, que maravilha. Fiquei apaixonado. A pelagem, a textura da pelagem é muito sedosa. A gente olha o brilho, né? E você está entendendo tudo, né? Fala, quem é esse cara chato que está aqui? Então, vamos dar continuidade. Lindo, lindo. Vamos dar continuidade. Doutor Mauro, diga lá, manda daí. Um assunto interessante que a gente estava conversando aqui entre nós é saber que não existe só o setter ruivo, né? O setter vermelho. Existem 4 setters, na verdade. O setter vermelho e branco, o setter vermelho, que é esse aqui, que são irlandeses. Você tem o setter escocês, ou Gordon Setter, que ele é preto com fogo. E você tem o setter inglês, que tem algumas cores. E são todos pintados. A gente chama de blue belt, red belt e os tricolores, né? Mas o temperamento das raças também não é o mesmo. Apesar de serem 4 raças muito aparentadas entre si, existe diferença de temperamento. Você quer me perguntar qual deles é o mais aristocrata? Você está com a mão num deles. É mesmo? Porque o setter irlandês tem essa diferença. Esse comportamento aristocrático é deles. Eles são chiques mesmo, é um cachorro chique. Tá? Sim, quer complementar, Sandra? Eu ia perguntar sobre a pelagem, algum cuidado especial com a pelagem, que é muito macia, né? E é um brilho. O que acontece? Passa flanela, passa pano da luz. Olha, eu vou te falar, as pessoas normalmente me param na rua e falam, Jesus, que cabelo, né? Porque não é um pelo, é um cabelo. Então, vamos lá. Olha, gente, muito aí é genética, né? Eles trazem essa textura de pelo até pela própria genética. Vai lá, Vini. Fala assim, ele está com calor, né? Fala assim, eu vou devagar. Então, é assim, olha, eu já tive Gordon, eu já tive inglês e já tive os irlandeses. Os mais fáceis de tratar, sem dúvida, são os irlandeses. O pelo não dá nó com muita facilidade, não. Eu tenho uma área relativamente grande, esses cães passam o dia inteiro no gramado, com árvore, com tudo, e eu vou te falar, eu não penteio eles com tanta frequência assim. A única coisa que realmente eu respeito é banho semanal. Sim, banho semanal. Mas fazer nós, o pelo dele, por não ter muita lã, ele realmente não dá muito nó. Mas há necessidade de banho semanal? Banho semanal. Depende muito, semanal. Martinelli. A Sandra tem razão quando é um cão destinado à exposição, essa coisa toda, com certeza vai ter que tomar, não um, às vezes até 2 banhos semanais. Mas o cão, vamos dizer, do cara que corre na trilha todo fim de semana, ele praticamente não vai ter que banhar assim com essa frequência. Ele vai banhar quinzenalmente e o cachorro vai estar bem, porque ele se molha e se seca e continua com a mesma textura de pelo. A gente banha mais a franja, né? No caso deles, foi para a trilha, pegou um monte de gravetinho e tal. Chega em casa, dá uma escovadinha. Isso, e tira o sujeira. Isso que eu falo, não dá nó com tanta facilidade. Tá. Não é o mesmo caso de um inglês, não é o mesmo caso de um Gordon, né? Tá. Doutor Mauro, entre os setters, a textura de pelagem, pelo e subpelo é o mesmo? Na verdade, Martinelli, é assim, eles têm diferenças em relação ao tipo de pelagem por conta da própria seleção. Os branco e ruivos, apesar de terem a mesma origem, eles têm muito mais lã e o pelo é muito mais denso, no caso do branco e ruivo. No caso do setter Gordon, eles têm muito mais pelo,
mais tarde. É uma raça que demora muito a colocar pelo, mas tem muito mais pelo. E uma coisa interessante nos Setter Gordons, eles têm um temperamento totalmente diferente dos irlandeses. E o Setter inglês é um cachorro que tem um pelo intermediário, não é nem tão liso quanto desse, nem tão lanoso quanto o branco e ruivo, mas ele tem uma pelagem um pouco mais difícil de ser cuidada. O Setter irlandês tem uma característica em relação aos outros, vamos colocar só o Setter irlandês ruivo, que é uma saúde maravilhosa. Uma saúde maravilhosa. É um cachorro fácil de manter, fácil de alimentar, eles dificilmente ficam doentes. E a gente vai falar um pouco sobre as doenças características da raça, mas não é uma raça para você ficar preocupado com vai ter uma doença genética. Se for de boa criação, com certeza não. Maravilha, então. Tem algo a complementar, Sandra? Acho que de pelagem não. Falamos, é isso, né? Não tem, A os pelagem cuidados são é esses, relativamente banho... fácil. É um cachorro muito rústico, né? Vamos colocar dessa forma. Tranquilo, muito tranquilo de você cuidar mesmo. Não é um cachorro cheio de 9 horas, não. É fácil. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças. Vamos sim. A raça... Pera, só um pouquinho, Dona Mauro. Eu vou entrar agora no break para o último bloco, para eu ir ali para minha cadeira. Ele vai para lá, eu vou ficar ali, e nós vamos encerrar com as doenças hereditárias e as considerações finais. 30 segundinhos mesmo agora e a gente já volta com Cães em Cena. Estamos de volta com Cães em Cena e hoje com essa raça maravilhosa que eu estava aqui me divertindo, o Setter irlandês vermelho. E nós vamos falar agora de uma coisa muito importante, tá? Importante em todos os termos, como eu sempre falo aqui, procure sempre um bom criador, o criador idôneo, não vá pelo modismo. Quando for pesquisar sobre a raça, ligue para o criador, converse com ele, peça as instruções. Se não tiver de acordo com o que você quer, procure um outro criador, mas sempre o criador idôneo. Não vá nunca por preço, por anúncios e essas coisas que a gente fala sempre aqui no programa, porque aí você vai ter não um cão para 17 anos, né? Vai ter por 1, 2, 3, 4 anos e com problemas. E agora nós vamos saber se na raça existem essas doenças genéticas, hereditárias ou não. E vamos começar com... Temos 2 médicos veterinários aqui. Então vamos começar com o Dr. Mauro Anselmo Alves. Vamos lá, Dr. Mauro. E a doutora já fica com o microfone na mão, por gentileza, para todo mundo falar. Vamos lá, Mauro. Uma doença que a doutora Renata vai concordar comigo, que não é comum acontecer, mas é uma doença comum em cachorros que têm esse tórax muito profundo. Exemplos, o Doberman, o Fila brasileiro, o próprio Setter, eles têm muita predisposição a uma doença chamada torção gástrica. Toda raça de tórax muito profundo tem uma predisposição a ter torção gástrica, que é a dilatação do estômago. Como ele não tem mais para onde dilatar, ele rotaciona no próprio eixo e mata o animal por dor. É uma condição aguda, muito, muito perigosa. E nessa raça, infelizmente, acontece, às vezes, por algum erro nutricional, algum desvio de dieta, pode acontecer. Não existe forma de se prevenir essa doença a não ser um bom manejo. Um bom manejo e evitar trocas de ração. Acho que é isso, né? Troca de ração, não deixar o animal muito tempo sem se alimentar, fazer a dietinha pelo menos umas 3 vezes por dia, fracionada, uma boa de uma ração, tomar cuidado com a fermentação da ração, né? Que tem muita ração que tem a fermentação muito alta, e
E que nem eu falei, várias vezes ao dia, né? Não dá uma vez só ao dia, porque tem muita. Hoje a educação das pessoas é dar uma vez a dieta por dia, né? E isso daí acaba ocasionando a torção. E o animal pular após comer, né? Os cuidados normais de quase de qualquer criança. O que é um tórax profundo? Nós vamos aproveitar que tem uma mocinha deitada aqui no sofá e vamos mostrar que o tronco dela é muito profundo em relação ao tamanho das pernas. Ele é muito fino e muito profundo. Profundo no sentido da parte de cima das costas até o meio do peito. Isso favorece um estômago bem localizado aqui, porém, quando ele incha, dilata ou fermenta alguma coisa aqui dentro, ele pode estufar por não ter para onde ir, devido ao fato de ser um peito muito profundo, o estômago acaba rotacionando. Tá? É uma raça que, fora isso, tem alguma predisposição de displasia coxofemoral que vai ter que ser analisada nos reprodutores, tanto o macho como a fêmea deveriam ser plaqueados aí ao redor de 2 anos de idade antes de se reproduzir. E uma coisa que a Sandra me alertava aqui quando a gente estava no bate-papo e que a gente tem que comentar. Infelizmente, hoje nós moramos em casas que não foram desenvolvidas para cães. As casas foram desenvolvidas para alguém que vende piso liso para as casas. E piso liso para casa é muito bom só para quem limpa. Para o resto, nem para as pessoas, nem para os cães é bom. Então, um cachorro deste porte, grande, que tem uma tendência a ser ativo, pisando num piso muito liso, a chance de ter acidentes como torção de joelho, luxação de patela, mesmo outros problemas, até deformação da própria bacia, causado por um piso muito liso, e isso faz muito mal para eles. Então, antes de obter um cão, observe se o ambiente da sua casa favorece isso no que diz respeito ao piso. Outras doenças que podem ser caracteristicamente testadas, existe a atrofia progressiva de retina, que é uma doença também característica dos setters, onde a retina atrofia muito cedo. O cachorrinho com um ano e pouco vai ter atrofia da retina e ele vai ficar cego. Como é que eu sei que o meu cachorro não vai ter isso? Na verdade, existem testes genéticos que são feitos e você simplesmente elimina aqueles animais que são doentes para não entrarem em reprodução. Eu estou aqui de então ajudar a guarda, doutor Mauro. Eu estou aqui, eu apareci aqui, ó, do nada. Aqueles filmes que aparecem, né? Eu estou aqui de então ajudar a guarda. Doutora, concorda com tudo isso? Que pode discordar aqui também. Não, concordo plenamente em gênero, número e grau. Em clínica já pegou algum caso ou não? Na verdade, a atrofia progressiva, como o nosso plantel de setters não é um plantel exuberante, tem poucos exemplares, a questão mais comum não é essa. A questão mais comum realmente é a torção gástrica. Infelizmente, porque a pessoa quer trocar de ração e não segue a orientação de ninguém. Vai trocar só porque eu achei o pacote daquela ração mais colorida. Ou a ração colorida, ou a ração mais baratinha. E quando o criador, né, ele for procurar a ração, ele tem que procurar uma ração sempre nutricional, né, não por preço. E as pessoas procuram hoje muito por preço, né? Por modismo também. Exato. Tem isso. Exato. E sempre que for fazer uma alteração de ração, uma alteração de alimentação do seu cão, independente de ser um setter, de qualquer cão, procura a orientação do seu veterinário. Veja em quanto tempo você tem que fazer essa alteração de ração para que ele não sofra. Não vá só pela ideia do preço, a ideia da moda, que agora não pode usar com transgênico, e depois não pode usar com a ração vegana, etc. Tudo bem, eu não tenho nada contra isso, a gente um dia vai discutir só isso, mas sempre que for fazer uma mudança de ração, e principalmente nesses cães que são grandes, gente, eles têm o tamanho e porte de um cão médio, mas eles são cães grandes e que comem. Como disse a Sandra, eles são ótimos de boca, ótimos de garfo, eles gostam muito de comer. E esses cães que gostam de comer, muitas vezes se acidentam sozinhos. Eles comem muito do que não deviam comer. Isso é verdade.
Ok. Algo mais, doutor? Eu acho Em que já relação à temos doença, existe muita fofoca. Que setter, por ter a orelha abaixada, tem muito otite. Isso é uma mentira. Isso, acho que em todas as raças têm a orelha abaixada. Um dia nós vamos falar da minha pobre raça de Cocker inglês, que todo mundo fala, Cocker tem otite, Cocker tem otite. Mas, na verdade, setter não é uma raça que tenha tanto problema de ouvido assim. Eles podem vir a ter, mas normalmente por erro de manejo. Né? E a outra coisa, as doenças de pele. É uma raça muito rústica. Raramente eles têm problema de pele. E sofrem muito com o calor? Mentira. Eles são ótimos cachorros para calor, para chuva, para lama, para passear dentro d'água. Eles adoram tudo isso. Vou fazer um adendo aqui no que o Maldo está falando. Numa dessas oportunidades que nós tivemos na Europa, nós ficamos lá 1 mês e pouco participando, com o Vini, inclusive, e alguns outros cães, de algumas competições, exposições de beleza. E o que aconteceu? Entramos numa exposição que, gente, era um temporal, não sei nem o nome daquilo, um tsunami ali na Terra. As pistas todas ao ar livre. E aí, esses cachorros com esses pelos maravilhosos, nós ficamos olhando, falei, meu Jesus, o que vai acontecer? Não preciso contar, né? O juiz, no meio daquela chuva absurda, de capa, né, um bendito de um guarda-chuvinha assim, e nós tivemos que entrar com os cachorros pelo no chão, naquele rio, para falar português, claro. E aí o juiz falava assim, e eu falava, o que é isso? Gente, vou te falar, eu rodei naquele troço, eu saí que nem um pinto molhado, o cachorro, mas era assim, era só água, e todos os cachorros. O cachorro que não quis entrar ali, porque teve um que o juiz na hora tirou, já foi desclassificado. Não pode esquecer que todo mundo entrou, exatamente. E detalhe, aquela chuva que desmandava a gente com o cachorro duro lá, entendeu? E olha, eu vou te contar. Participamos, escolheu um dos nossos, graças a Deus. Voltamos para o acampamento, segue o cachorro rápido, porque tinha a segunda prova. E entramos de novo com o cachorro debaixo de temporal. E, gente, isso é uma coisa muito comum na Europa. Aqui a gente vai, as exposições são todas cobertinhas, não sei o quê, papapá. Lá não. Lá o cara pega o cachorro do quintal, dá uma escovada e vão embora. Então, assim, existe uma rusticidade até dos participantes. Isso é uma coisa muito legal. E nem por isso o cachorro, naquele frio, naquela chuva, vem doente, nada. O pessoal bota o cachorro de volta no carro, volta para casa numa boa. Então, eu vou te falar, são rústicos mesmo. É uma informação muito importante para a gente que gosta de exposição. Gosta de tudo muito bem arrumadinho. Muito bem arrumadinho. A gente sabe que no exterior não é bem assim. Eu já joguei muito debaixo de chuva e é o que a Sandra falou. A rusticidade da raça impõe. Eu já joguei especializada de Afghan Hound debaixo de chuva. Né? Mal, só assim. Vamos falar sobre... Não, peraí. Eu estava fazendo um cálculo aqui. Eu sei mais ou menos. Você já jogou em quantos países? Mais de 30? Mais de 30. Graças a Deus. Mais de 30. Tá aí, gente. Um pouquinho. Entende pouquinho. Não, mas assim, é um prazer muito grande. Eu estou falando hoje de boca cheia de Não, setas, sim, mas porque faz parte eu joguei do na seu Irlanda. Eu joguei na Irlanda, gente. Chove todo dia. A exposição é antes, durante e depois da chuva. Sabe, não tem essa história de, mas vai pisar na lama? Vai, quando ele for caçar, ele vai caçar na lama. Ele vai caçar debaixo d'água. E é muito engraçado porque as pessoas lá, eu despreparado brasileiro que fui, né? Não levei galocha, né? Devia ter levado a galocha, na verdade. Na verdade, não. O sapato acaba lá na exposição, tudo bem. Mas é muito bacana porque você vê o esporte sendo um esporte. E o cachorro que foi feito para caçar, o caçador não vai escolher aquele dia de sol ensolarado, porque ele não vai caçar nunca. Então, ele tem que caçar conforme o clima existe. Doutora Renata, quer falar? Não. Ok. Agora não. Gente, oi? Sim, está acabando o tempo. O Mauro está falando umas considerações finais. Vamos lá. Doutora Renata, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. A senhora é da clínica... Da Best Zoo. Da Best Zoo, Isso. onde a Sandra é proprietária. Tá. Isso. Só uma coisa, o Zig Zig Zoom, foi do Zig Zig Zoom, me conta isso aí só. Isso daí tem uma Você história engraçadíssima. 30 segundos. Não, quando eu entrei no Facebook, eu não sabia mexer naquilo. E aí eu coloquei Zig Zig Zoom. O meu nome, Zig Zig. E passou. E aí eu comecei a mexer naquilo, comecei a entender e tal.
Bom, quando eu fui colocar meu nome Sandra, o negócio não aceitava para mudar. Aí eu abri um outro Facebook com Sandra, ninguém me aceitou. Eu falei, ih, como é que vai ser? Bom, ficou Zig Zig Zoom. E numa dessas vezes que eu fui para a Europa, aconteceu uma coisa exatamente muito engraçada. Eu, no estacionamento, saindo com esses cachorros do carro e tal, veio um cara lá do outro lado do mundo gritando, Zig Zig Zoom. Eu fiquei olhando e falei, o que é isso? O homem era amigo meu no Facebook e me conhecia como Zig Zig Zoom. Conclusão, eu fiquei conhecida lá com todo mundo como Zig Zig Zoom. Eu falei, meu pai, agora é meu novo nome, não teve E como. o canil ficou Zig E Zig acabou Zoom. que o canil acabou ficando Zig Zig Zoom. Isso faz muitos anos, mas a raça, eu vou te falar, querendo ou não, receber a minha homenagem, né, com o meu nome. Onde a gente encontra você nas redes sociais? Zig Zig Zoom, Zig né? Zig Zoom. Canil Zig Zig Zoom mesmo. Ok. Ou Best Zoo, que é o endereço da nossa clínica. Mas nós estamos situados, na realidade, no interior de São Paulo, em Barueri. Então, se Ok. alguém quiser, acessa lá por Instagram, Facebook, com certeza acha a gente. Manda recado para a gente também pelo nosso canal. Bom, deixar de ser encontrado não vai. Doutora Renata está lá na mesma clínica, né? Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado mesmo. Vamos ver se a gente volta outras vezes. Com aí. certeza. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. E doutor Mauro Anselmo Alves. Muito obrigado, Mauro. Mais uma vez, uma raça apaixonante. Como eu disse, eles são aristocráticos mesmo. Percebe que isso aqui é a hora de criança estar na cama e eles não mentiram, né? Eles estão na cama. E assim, é muito bacana poder falar de uma raça, infelizmente, pouco criada no Brasil, mas eles são muito queridos. Então, vale a pena quem se interessar por ter um cachorro. Eu gosto de correr, eu gosto de andar em trilha. Olha, uma opção excelente e muito saudável. Um cachorro muito saudável. Maravilha, Mauro. Gente, na terça-feira vamos estar aqui de volta às 21 horas ao vivo. Eu só não vou dar o tema aqui. Vamos fechar aquele tema lá, Mauro? Pode falar? Então, vamos falar. E você também que tiver dúvidas e perguntas sobre, nós vamos falar sobre viagens de cães, como transportar o seu animal dentro do Brasil e Europa. Primeiro vamos fazer União Europeia e Brasil. Se você tiver alguma dúvida, já manda, tá? Eu contactei 2 empresas aéreas, estou aguardando resposta. Seria interessante que alguém da logística, né, Mauro, viesse falar. Transporte de cães, Europa, Brasil, será o tema do nosso próximo programa. E terça, então, a gente está de volta. E muito obrigado pela audiência, por ter ficado com a gente até agora. Muito boa noite.